Boa noite, pessoal. Peço que vocês, por favor, confirmem para mim se o áudio está funcionando, se está tudo ok. Vamos aguardar alguns minutinhos aqui até que a nossa convidada chegue. Hoje teremos mais uma live, né? Sempre sobre o tema cidadania italiana. E hoje a gente vai falar sobre o famoso processo administrativo na Itália. Vi que a Amanda acabou de entrar, já mandei o convite aqui. Eccola! Olá! Olá, tudo bem? Tudo jóia. Estamos aqui, deixa eu ajustar um pouquinho minha câmera aqui, porque senão... Eu também estou fazendo exatamente isso. Estou colocando ela um pouquinho distante para mim não ficar assim só cara crachá, né? Não, fica com a cara crachá, às vezes fica, né, maior em cima, enfim. Exato, fica meio... E eu ainda tenho o problema ainda do vidro aqui da minha sala, né? Que às vezes fica tudo torto, a gente tenta sempre dar uma regulada para ficar assim, uma forma mais legal. Já que nós não somos artistas, né, Renan, e nós não temos todo esse traquejo para vídeo nem nada, então não tem jeito, né? Fica sempre assim. Exatamente. Aqui vai na arte da improvisação, né? Essa é a principal de todas. Quem sabe na próxima série de lives a gente consiga fazer algo mais professional. Pode ser, né? Vamos contratar um videomaker aí. Exatamente. Bom, boa noite a todos. Eu estou realmente muito feliz de ter aqui comigo hoje a Amanda. Amanda ela é sócia proprietária da Fabris Garagnani, cidadania italiana. Ela já mora na Itália há uns bons anos, né, Amanda? Desde 2015, né, se não me engano. Isso. Vai completar E anos. já tem 23 anos de experiência no mercado comercial, pedagoga, natural de Cascavel, né? E com você a palavra, né? Se apresente aqui para o pessoal. Boa noite para você também, né? Que eu nem te salutei, me desculpe. Seja bem-vinda. Eu realmente aguardei bastante essa live porque eu queria muito falar sobre o tema da cidadania administrativa na Itália e logo quando eu pensei nesse tema, eu lembrei de vocês, do Matheus também, né, que eu saluto que tá assistindo a gente. E vamos lá, se apresente então para o nosso pessoal, porque tem pessoas aqui que estão me seguindo, que não me conhecem e que estão te seguindo também, né, que não te conhecem. É verdade, é verdade. Gente, boa noite a todos. Renan, obrigada pelo convite. É realmente uma honra, porque você é um grande tradutor, né? Em Milão, conceituado, tem muitos Obrigado. que trabalham aí com as suas traduções e realmente é um profissional muito bom, muito bom. E nós temos que, né, elogiar realmente quem trabalha sério, né? Bom, sou Amanda, como o Renan falou, pedagoga, nada a ver com a área de cidadania, mas eu tenho 23 anos de experiência na área comercial, né? Trabalhando aí em multinacionais e também já fui proprietária de alguns negócios no Brasil. Então, a gente tem... Eu e o Matheus temos uma grande experiência aí na parte de atendimento e de negociações, né? Bom, para quem não me conhece, né, porque também aqui estou vendo que tem uma grande... A gente... Tem muita gente, um público de vocês que estão seguindo, né?
Eu Vim com a sou, torcida. sou Renan Contarelli, eu sou tradutor juramentado português e italiano, tenho escritório aqui em Milão, sou também consultor técnico do Tribunal de Milão e conheço, né, o pessoal da Fábio Garanhani através, né, primeiramente através da ANUSTA, né, que foi ali que eu conheci o Matheus, fazendo um curso sobre cidadania italiana, e depois eu comecei a ter relacionamentos também com a Amanda, né? E daí a ideia de falar hoje sobre o processo administrativo na Itália, porque eu sei que é um processo que vocês fazem e que fazem muito bem, por sinal, né? Os resultados a gente acompanha pelas redes sociais. Você quer dar para a gente assim, uma breve introdução, Amanda, a respeito do processo administrativo, falar sobre talvez as leis, né, que regem e tudo aquilo que é, digamos assim, a parte mais normativa do administrativo na Itália? Claro. Então, a lei da cidadania italiana, né? O Renan sempre acaba. Eu vou dar uma espiadinha aqui nas minhas anotações, né? Normal. Mas o Renan me pediu para falar um pouquinho sobre o princípio, né, das leis da cidadania italiana. E nós temos a primeira lei, né, que ela é a número 555, né, de 1912. E depois teve a reafirmação da lei pela lei número 92, em 1991, onde afirmou o direito, né, dos descendentes de italianos, ou seja, reafirmou o direito da cidadania iuris sanguinis, tá? Nós temos uma circular, que é a circular da a capa 28, que seria K28, que se escreve, e essa circular, ela é o norte para que os oficiais do Stato Civile consigam entender o processo, né? E consigam efetuar o reconhecimento da cidadania italiana. Desculpa, eu estava só fixando aqui o tema, né, da nossa live para o pessoal que vai entrar conseguir ler, mas eu estava acompanhando, tá? É, e dito isso, assim, acredito que uma das fases, como eu sempre disse, né, nas lives anteriores, uma das fases mais importantes para quem está iniciando o processo de cidadania italiana é a análise, né? Através dela, a gente vai conseguir entender que tipo de processo se trata, né? Porque como a gente tem dito, né, repetido nessas lives, tudo depende, muita coisa a gente vai conseguir entender somente fazendo análise. E uma das coisas que a gente vai conseguir entender é justamente que tipo de processo é. Então, eu gostaria que você explicasse, né, para os nossos ouvintes o que basicamente vai, digamos assim, me fazer entender que o meu processo é um processo administrativo e que ele pode ser feito diretamente na Itália. Bom, para o processo ser feito direto na Itália, né, ele precisa que não tenha, primeiro, uma interrupção da transmissão da cidadania, né? Esse é um dos primeiros princípios que a gente presta muita atenção quando faz a análise dos documentos, né? Eu vi que você fez também a live sobre a análise de documentos. É realmente de extrema importância para chegar na finalização do reconhecimento da cidadania italiana. A análise é a base principal para dar o início de tudo, né? E como que nós conseguimos ver, né, um exemplo, se é um processo administrativo que pode ser feito na Itália ou se ele é um processo judicial pela via materna, tá? Um processo administrativo, ele é basicamente toda a linha de homens, porém, alguns casos nós temos a linha onde entra algumas mulheres também. Mas o princípio para não cair na via materna é que os filhos desta mulher tenham nascido após 1º de janeiro de 1948. Se os filhos da primeira mulher
de ascendência, né? Acima de você, nasceu antes de janeiro de 1948, o seu processo não pode ser feito direto na Itália, né? Nem pelo consulado. Ele tem que ser feito direto no Tribunal de Roma, que se chama, que é a via materna, né? O tribunal pela via materna, o judicial na via materna. Então, é aí que a gente consegue entender qual o caminho e como orientar o nosso cliente, né? E como vamos prosseguir com esse cliente. Se vamos fazer o processo no tribunal ou se o cliente realmente tem a oportunidade e a possibilidade de vir até a Itália para fazer o processo aqui. Certo. E digamos que essa análise não foi feita, ou foi feita de forma, digamos assim, mal feita, né? E não foi identificado essa linhagem materna, ou seja, o cliente não, a pessoa não foi capaz de distinguir que o processo dela é judicial. Veio para a Itália, chegou aqui, apresentou a documentação e a oficial da Comune, o oficial que seja, disse: infelizmente o teu caso é materna, você não pode fazer administrativo. Aqui na Comune, tem algo que pode ser feito? Nada, a não ser ir embora. Né? Eu até desculpo a sinceridade, mas infelizmente a única coisa que a pessoa pode fazer é contratar um advogado para fazer então o seu processo através do tribunal em Roma. É o que ela pode fazer. De resto, a presença dela na Itália não é necessária e o único caminho é ela retornar para o Brasil e aguardar o trâmite judicial até que o reconhecimento dela seja concluído para ela poder vir morar na Itália, se essa é a decisão, né, e é a opção da pessoa de estar morando na Itália. Certo. E digamos que a pessoa, não sei, bote na cabeça que quer ficar na Itália. Não existe um permesso, digamos assim, de attesa de cittadinanza para quem está fazendo judicial, justo? Não, não existe. O permesso, ele é somente para quem está fazendo o processo presencial, tá? Administrativo, digamos, né? Ativo, presencial, ou em outros casos que não, né, seria naturalização, mas a pessoa já mora aqui há alguns anos, enfim. Ou por matrimônio, enfim, tempo de residência, esses casos, sim, se aplica o permesso, porém, só por esses motivos. Agora, quando a linha é judicial e é judicial, mas eu quero esperar na Itália, não tem como. Não tem como, porque o prazo é 90 dias para você permanecer com visto de turista. Fora isso, não existe um permesso para ser aplicado nessa situação. Até porque também o processo judicial ele é lento, né? Ele leva em média aí de 1 ano e meio a 2, se não me engano, justo? Costuma gerar mais ou menos entre 2 anos, né? O máximo, assim, Uhum. até que faz sentença, tudo. Pode ser que alguns casos específicos tenha passado de 2 anos, mas recentemente também andou tendo algumas sentenças antes de 1 ano. Então, pode acontecer, vai depender muito do juiz que pegar o caso. Certo. E segundo você, quais são as diferenças assim mais significativas entre o administrativo na Itália e o administrativo através do consulado? Então, através do consulado, a diferença né, entre as duas partes, né? É o tempo e o investimento, né? Se você fizer pelo consulado, você tem menos investimento. Porém, você tem muito mais tempo pela frente. Nós estamos falando aí de mínimo 15 anos. Antes disso, você não é reconhecido. É muito difícil mesmo. Já pela Itália, claro, você tem um investimento maior, porque você vai residir na Itália, né? É diferente de você estar lá no Brasil e aplicar no consulado. Mas o teu tempo de reconhecimento ele é bem menor, né? O que anda acontecendo aí dentro dos 3 meses. Certo. Bom, a esse ponto,
a gente já, pelo menos tentamos entender, né, que tipo de processo é. Como eu disse para você, né, hoje ao telefone, eu gostaria de falar isso também aqui para o pessoal que está chegando agora. O meu escritório, a gente está fazendo uma série de lives sobre cidadania italiana e eu sei que é até assim, digamos, redundante, né, dizer começamos do começo, mas é exatamente isso que a gente fez. A gente foi lá no começo e partimos exatamente da dúvida, digamos assim, né? Eu tenho cidadania italiana, eu posso pedir cidadania italiana? E ali a partir dali a gente está acompanhando. Tem pessoas aqui que estão seguindo desde a primeira live e devem entender o que eu estou dizendo. A gente está acompanhando vocês nesse percurso. A gente partiu dessa dúvida para depois passar através da pesquisa do documento italiano. Chegamos na parte da análise, onde a gente, né, tentou pelo menos ensinar um pouco como é feita essa análise. Passamos pela retificação, explicamos, né, os casos quando são necessários ou não. E agora a gente depois passou pelo apostilamento. Eu fiz uma live sobre tradução e agora a gente vai entrar literalmente, né, no processo. O primeiro processo mais comum sempre foi o processo administrativo diretamente na Itália. Então agora a gente vai começar bem, né, devagarzinho, entender quais são as etapas desse processo. Então, Amanda, eu gostaria que você falasse para a gente quais são os órgãos envolvidos, né, durante esse processo na Itália e qual é o percurso que deve ser seguido, digamos assim, em linha de máxima, né? Obviamente, existem sempre as exceções, existem sempre os casos mais peculiares, né? Mas, assim, seguindo uma ideia mais clássica, qual seria o percurso e quais são os órgãos envolvidos? Então, os órgãos envolvidos, né, nós vamos falar aí desde a Agência delle Entrate, onde se faz o Códice Fiscale, Vigili, que é como se fosse a nossa polícia municipal, aqui também tem o nome de polícia municipal também, né, é um policial mesmo, o Vigili, não é uma pessoa qualquer que vai lá bater na sua porta e dizer, olha, você é o João? Não, realmente é um policial que vai fazer a verificação do registro de residência, né? Então, tem o envolvimento com o Comune, que é onde nós fazemos o registro anagráfico, que é o registro, a inscrição de residência, né? Eu vou falar de uma forma um pouco mais simples, Renan. Sim, exato. É o que eu sempre quis, né? É muito difícil o linguajar, né, da cidadania italiana, ainda mais por ser em outro idioma, é difícil, as pessoas acabam não entendendo exatamente o que é. Então, eu gosto sempre de transmitir de uma forma mais tranquila para as pessoas, para conseguir realmente entender, né? Porque senão gera dúvida, mas o que é um vigile? Ah, mas quem é aquele homem que foi falado, né? Então, é realmente um policial municipal que vem na residência para confirmar se você está morando ali, né? E temos o Comune, onde envolve a parte onde você faz o registro anagráfico, faz a inscrição da sua residência, envolve o Stato Civile, que é a parte do setor onde tem a oficial do Comune, que é ela responsável para fazer a avaliação do reconhecimento da cidadania italiana, é ela quem vai dar o aval, né, final. Temos a prefeitura, que é como se fosse a nossa prefeitura no Brasil, praticamente a mesma coisa. E temos a questura, que é como a nossa Polícia Federal no Brasil, tá? Então, todos esses órgãos são envolvidos. Então, para você ver a seriedade, né, que envolve o reconhecimento de uma cidadania italiana, né? Então, nós conversamos com os maiores órgãos do país, né, que envolve segurança, envolve emissão de documentos. Então, realmente é uma coisa séria. Primeiro passo, né? A pessoa chega na Itália. Chegou na Itália.
Eu vou falar mais ou menos, é um passo mais ou menos meio geral, para que até as pessoas, quando vêm sozinho, né, fazer o reconhecimento da cidadania italiana. Então, se você entrou por um país que não tenha sido direto à Itália, primeira coisa que você precisa fazer é fazer a sua declaração de presença, tá? Na questura, ok? Então, faz a sua declaração de presença para comunicar à Itália que, olha, eu sou um cidadão extracomunitário, entrei, um exemplo, pela Alemanha, mas eu estou a partir de hoje e vou ficar por mais de 30 dias. Enfim, independente da quantidade de dias, vou ficar dentro da Itália. É esse o primeiro passo que as pessoas precisam fazer e é o primeiro passo que nós fazemos aqui também. Depois tem Códice Fiscale, né? Que é o nosso CPF no Brasil, igual ao nosso CPF no Brasil. E até mesmo antes do Código Fiscal, Renan, no meu caso em particular, como eu sou proprietária dos imóveis, eu preciso declarar a hospitalidade das pessoas. Então, eu tenho 48 horas para declarar na questura que eu tenho um cidadão extracomunitário dentro do meu imóvel. Tá? Então, eu tenho duas declarações iniciais a fazer. Imediatas, né? De Digamos assim. imediatas, né? Imediatas. Se você é uma pessoa que tá vindo fazer sozinho, né? E fez um contrato de aluguel, você precisa também fazer essa declaração. Ou o proprietário do imóvel precisa fazer, que se chama declaração de hospitalità ou cessione di fabbricato, tá? O proprietário do imóvel precisa fazer isso para você, a partir em até 48 horas do momento que você ou registrou o contrato com ele, precisa ser feito. Acho interessante aqui a gente abrir uma breve parêntese, né, a respeito dessa questão das declarações, porque, pessoal, vejam bem, essa questão da declaração da cessione di fabbricato, da hospitalità, é interessante dizer que não é, ela é, digamos assim, ela é uma obrigação do dono da casa, né, ou de quem responde para aquele imóvel. Mas ela também pode ser feita pela pessoa, pelo direto interessado, digamos assim, pela pessoa que está ali sendo hospedada. Então, se atentem a esse detalhe, porque ela deve ser feita entre 48 horas do momento que a pessoa entra naquele imóvel. Até porque senão tem uma multa, né, Amanda? Exatamente. O cidadão italiano que não declarar cidadãos extracomunitários pagam multa, se não me engano, é até 3 mil reais. 3.500 euros, se não me engano. 3 mil euros de multa por pessoa Por pessoa. que está residindo no imóvel. Então, assim, voltando a falar, como eu sou proprietária dos imóveis e cidadã italiana, eu tenho a obrigação de declarar dentro das 48 horas. Exatamente. Bom, acho que todo mundo entendeu mais ou menos, né, o processo como é feito. Agora a gente vai continuar, né, falando mais no detalhe de cada passo desse. Exatamente. E Mas depois de tudo isso, aí vai para a parte de registrar a residência, né, Renan? E cada comune, cada oficial tem o seu tempo e a sua forma de trabalhar. Então, às vezes, você exatamente. pode apresentar o pedido da cidadania logo depois que faz a inscrição. Tem comune que pede a espera do vigile para entregar a documentação original, enfim, e dar sequência realmente para ir para a finalização, mais ou menos, do reconhecimento. Agora, fazendo um passo atrás, né? Antes que a gente entre na Itália, tem um assunto que gera bastante polêmica nesse mundo da cidadania italiana, administrativa na Itália, que é a questão da entrada, né, do ingresso do brasileiro, né, do estrangeiro na Itália para fazer esse processo. Existem aqueles assessores, advogados, inclusive, que dizem, recomendam que, digamos assim, caso o requerente seja parado na imigração,
ele diga o motivo pelo qual está entrando na Itália, ou seja, cidadania italiana. Inclusive, alguns recomendam que a documentação esteja em mãos para, digamos assim, mostrar, né, caso o oficial da imigração pare para fazer questionamentos. O que você, Amanda, ou responda pela Fabris, né, Garanhani, nesse ponto, pensam a respeito dessa questão? Bom, Renan, isso geralmente não, todas as vezes quando eu envio a carta de hospitalitar para os meus clientes, né, sempre gera dúvida. O que eu falo na imigração? Eu falo que estou entrando para fazer a minha cidadania italiana e a minha postura, né, a nossa postura sempre foi tentar agir dentro da lei, utilizar as leis como base, né, para fazer todo o nosso trabalho. Hoje, infelizmente, não existe um visto específico para os descendentes de cidadãos italianos para poder entrar na Itália e fazer o reconhecimento da cidadania italiana. Não existe um visto, né? Se você entrar no site do Ministério do Interno, não tem opção de visto para reconhecimento da cidadania. O nosso único caminho é a entrada como turista, tá? Não existe uma outra opção. Agora, se o cliente falar assim, mas eu estou mentindo. Não, você não está mentindo. Você está entrando conforme diz a lei. Você vai entrar como turista. Depois que você estiver dentro do país, aí sim você aplica as circulares cabíveis dentro do comune. Não está mentindo, está omitindo, né? Omitindo, é diferente, né? Por quê? Porque, infelizmente, Renan, a grande maioria da população italiana que nasce na Itália, eles não sabem do nosso direito. Então, nem todos os policiais de imigração também sabem desse direito. Ou se sabem, às vezes, né? É aquele um pouco mais turrão que não vai deixar você entrar. Que ele vai falar, mas, gente, isso é tudo falcatrua. Você não vai entrar. Então, infelizmente, nós temos esse também desconhecimento da lei italiana pelos próprios cidadãos, né? E acaba acontecendo algumas questões, né? Como você falou, a pessoa vai entrar e fala, estou reconhecendo a minha cidadania. Olha aqui a circular 32 e a circular 28. Gente, nessas circulares não está escrito que você tem o direito de entrar na imigração. Aí já é deportado dali mesmo. Dali mesmo, porque você está querendo impor uma coisa que não tem. Essa regra não existe para a imigração, no setor da imigração, né? Então, o que falta hoje, na minha opinião, é existir uma circular para, né, a imigração dos aeroportos em geral na Itália ou dentro da Europa toda, que seja, enfim, que o cidadão que tem o direito, né, realmente de fazer o reconhecimento, possa entrar para fazer o reconhecimento. E não só com o visto de turismo, né? Então, falta isso, eu acho, na minha opinião, mas é o que nós temos hoje, é a entrada com visto de turismo. Existe um outro detalhe também muito importante, que não é algo muito antigo, digamos assim, que é a questão da validade do passaporte brasileiro ao entrar na Europa, digamos assim. Você poderia falar um pouquinho melhor sobre isso para a gente? Posso. Então, assim, é recomendável, né, pessoal, que vocês não entrem num país, seja Itália ou qualquer outro país, com o seu passaporte prestes a vencer, tá? Eu sempre recomendo para os meus clientes que, um exemplo, se a pessoa vai retornar 90 dias depois da sua entrada na Itália, né, ou vai embora para qualquer outro país, que esse passaporte tenha mínimo 1 ano de validade.
após a tua data prevista de saída do país. Por quê? Porque se tiver uma necessidade real e extrema de solicitar o permesso de sojourno, né, pode ser que o teu permesso, o teu passaporte vença e você aí vai ter que procurar o consulado para poder renovar um passaporte com você estando aqui em trâmite no meio de um processo, né? Então isso vai gerar um desgaste gigantesco, né? Psicológico, financeiro, porque você vai ter que se deslocar, fazer outro passaporte sem necessidade, né? Lembrando, né, que na Itália inteira a gente só tem duas sedes diplomáticas, que são a de Milão e a de Roma. Ou seja, dependendo de onde você estiver, talvez você não consiga nem se locomover, e se conseguir, a gente está obviamente falando agora durante esse período da pandemia, né? Se conseguir, vai ser com extrema dificuldade devido a todas as restrições. Então, realmente é um assunto, digamos assim, um detalhe muito importante e que precisa ser seguido com extremo cuidado. É muito arriscado, né? Um passaporte com validade muito recente, visto que você vai passar por uma prática, né? Eu ia falar prática porque dentro é uma prática administrativa, ele não é um processo mesmo, né? Exato. A gente fala quando é realmente no tribunal. Então, você vai passar por uma prática administrativa, onde o tempo todo você vai precisar usar o seu passaporte, é meio arriscado. Exato. E uma outra coisa que é muito comum também, né, que seja requisitado de quem vai passar na imigração, é a questão da subsistência, né, meios de subsistência. Se você vai entrar como turista, você tem que ter ou um hotel, né, agendado, ou até mesmo uma hospitalidade feita por alguém, além da questão dos meios de subsistência. Então, é muito importante, digamos assim, prestar atenção a esses detalhes, porque aqui a gente nem entrou na Itália ainda. A gente está falando de detalhes que devem ser, digamos assim, seguidos, né, com muito cuidado, porque agora a gente vai entrar na Itália e vai iniciar um processo, mas até então, isso tudo é requisito, digamos assim, né, para poder ter acesso. Do momento que a gente entra, então, a gente estava comentando agora há pouco a respeito da declaração de presença. Você quer falar para ela um pouquinho mais assim, aprofundado para a gente? A declaração de presença, como a gente estava, como nós estávamos comentando antes, ela é a tua declaração oficial de entrada dentro do país quando você entra por um país que não tenha sido um voo direto para a Itália, tá? Então, muitas vezes os meus clientes perguntam: mas eu tenho que comprar um voo direto para a Itália? Eu não posso fazer escala em Portugal? Eu não posso fazer escala na Espanha, enfim, na França? Sim, você pode fazer, não tem problema. A única coisa que nós temos que fazer é a declaração de presença quando você chegar. Então, um passo a mais, né? Exato. E para fazer a declaração de presença, Renan, e depois, né, a cessione de fabricato, até às vezes, muitas questuras, você estava falando aí, né, em ter provas de como você vai conseguir sobreviver, né, durante o período que você vai estar aqui, você também não pode esquecer do seguro-saúde, tá? É muito importante, Sim. porque quando nós vamos na questura, tem questura que pede cópia completa de todo o passaporte, pede contrato de locação, pede tudo que você tem. E o que você está fazendo aqui? Inclusive, cadê o seu seguro-saúde? Né? Então, o seguro-saúde é um dos itens essenciais para a entrada na Europa. Tem que ter, não pode. Aí a pessoa fala: não, mas eu vou usar CDAM, né? Que é aquele que é o convênio, tem um convênio entre Brasil e Itália. Né? Gente, isso não é um seguro-saúde para quem vai fazer registro de residência, tá? Muito importante.
Isso é um seguro para turista. Quem tem registro de residência e precisa fazer declaração de presença e todos os outros procedimentos, precisa ter um seguro saúde. Não adianta esse outro aí, que é o convênio entre Brasil e Itália, porque eu tive uma cliente que tinha os dois, tinha o seguro saúde e o convênio. Em uma das consultas dela, ela foi tentar usar o do convênio e a médica não aceitou, tá? E vocês vão falar, podia ter feito denúncia, chamado carabinieri. Gente, para que tudo isso? Faz o seguro-saúde. Até porque, se foi necessário ir para fazer uma consulta, ter alguma coisa médica, não tinha nem tempo para fazer isso, né? Não tem tempo. Então, assim, o seguro-saúde, claro, ela usou o seguro-saúde porque ela tinha o seguro-saúde. Ela nem falou, não, imagina que eu vou ficar aqui brigando porque a médica não quer atender. Eu vou pagar essa consulta e meu seguro-saúde que pague depois. E pronto. Então, o problema é resolvido, né? Então, mas o seguro-saúde, ele é essencial, tá? Ele é essencial mesmo. É muito importante até para, às vezes você cai e quebra o pé. E você não sabe quando pode acontecer alguma coisa do gênero, né? Exatamente. Ok, a gente falou então sobre a questão da declaração de presença, né? Como eu estava dizendo, a gente entrou na Itália, mas a gente não entrou de voo direto. Então a gente tem que fazer a declaração de presença. Depois disso, feita a declaração de presença, acho que é muito importante também, Amanda, a gente lembrar que a declaração de presença também tem tempo para ser feita, que é de 8 dias, né? Se não me engano. Exatamente. Ela tem um tempo máximo de até 8 dias para você declarar a presença, tá? Então tenham cuidado com isso também, porque passou dos 8 dias, já era. Não, Já era. realmente é importante tomar cuidado com os prazos, porque depois você não consegue dar andamento no procedimento dentro do Comune, né? É muito Exatamente. importante. Muito importante. Bom, acho importante também a gente explicar a diferença entre declaração de presença e declaração de hospitalidade. Porque quem trabalha com cidadania italiana sabe muito bem que muitas vezes você se apresenta na questura para fazer uma declaração de presença e eles insistem em fazer uma declaração de hospitalidade, que são duas coisas completamente diferentes. Bem diferentes, bem diferentes. Como nós estávamos falando antes, a declaração de hospitalidade, ela é quando, um exemplo, a pessoa vai permanecer em um imóvel e o proprietário precisa declarar a presença dessa pessoa no imóvel, né? Precisa fazer a hospitalidade da pessoa no imóvel. É obrigatório por lei, tem até 48 horas para o proprietário, para o cidadão italiano declarar um extracomunitário dentro do seu imóvel. Então, essas 48 horas também, eu geralmente faço essa primeiro e depois eu vou para a declaração de presença. Ninguém quer pagar 3.000 euros de multa, né? Não, porque é muito, muito caro realmente. Mas eu entendo que é uma segurança do país fazer a declaração de hospitalidade, né? Registrar ou a cessione de fabricato, né? Então, é realmente muito importante, inclusive para as pessoas que são reconhecidas depois. E um exemplo, sua mãe vai vir e vai ficar 30 dias aqui. Você precisa declarar a sua mãe, precisa fazer a carta de hospitalidade dela lá, declaração de hospitalidade, porque senão você vai ganhar multa também. Porque caso algum vizinho fale para a polícia, ou até mesmo a polícia pare a tua mãe na rua e pergunte onde a senhora está, Exato. o que a senhora está fazendo aqui? Eu moro na rua Tílio 2. Vamos lá na tua casa dar uma voltinha? Chega lá, não tem a declaração de presença, não tem nada e tome multa, né? E além da multa, se não me engano, ainda tem também a questão penal, né? Porque não sei se nesse caso se enquadra como favorecimento à clandestinidade, né? Não sei, não tenho certeza. Mas se não me engano, sim. Porque não foi declarado.
É mais voltada por causa da questão do terrorismo, né, É, Renan? do terrorismo acima de tudo, exato. Acima de tudo por causa disso. Então, eles têm muito medo das pessoas realmente estarem dentro dos imóveis sem que a polícia saiba e realmente ocasionando depois algum problema para o país, né? Para os Uhum. cidadãos que aqui residem. Então, é muito importante. Bom, vamos dar mais um passo, então, em direção a protocolar esse pedido, hein? A gente nem chegou na metade da estrada. É, um dos primeiros documentos que a gente faz é o Codice Fiscale. Codice Fiscale, como a Amanda já explicou para vocês, equivale ao nosso CPF, né? Então, onde se faz, Amanda? E como que é pedido? Como que é feito? Se é de graça? Se se paga? O Código Fiscal ele é totalmente gratuito, tá? Qualquer cidadão, você não precisa ser italiano, você não precisa já ter a sua residência para fazer o Código Fiscal. O que você precisa é ir com o seu passaporte na agência da Entrac e simplesmente solicitar que quer fazer o seu Código Fiscal. Qualquer cidadão pode fazer. Não é, só cidadão italiano pode fazer o Código Fiscal? Não. Qualquer extracomunitário tem o direito de fazer o Código Fiscal na Itália. Desde que tenha ainda, esteja dentro do tempo de visto, justo? Exatamente. Você precisa, né, estar com um carimbo, primeiro, legível no seu passaporte. Atenção quando for fazer a entrada na Itália. Conferir a data do carimbo e se ele está legível. Senão, você não consegue depois fazer o Código Fiscal, registro de residência e toda a documentação. Muito, muito, muito bem lembrado. Uma coisa que a gente não tinha comentado. Pessoal, quando passarem pela imigração, Não sai controlem, antes. controlem esse passaporte. Por quê? Isso pode gerar um grave problema. Vamos supor que vocês passem, por alguma razão que a gente não sabe qual, o oficial faz de conta que bateu o carimbo. Mas em vez de ele bater no passaporte, ele bate na mesa. Você vai sair dali sem um visto de entrada. Isso gera uma situação perigosa e de enorme desconforto. Por quê? Você não tem um carimbo de entrada, você só vai ter a tua passagem que demonstra a tua entrada. Aí até, é igual a gente fala no Brasil, né? Até provar que pau não é pedra, vai dar muito problema. Vai dar muito problema. E a mesma coisa em relação ao carimbo que não bateu direito. Ele tem que estar inteiramente legível, tá? Tem que estar inteiramente legível. Cuidado com isso. Saiu da imigração, aliás, nem saia, já abra ali na frente dele e controle. Na frente do policial mesmo, porque o que acontece, a partir do momento que você sai da imigração, você não consegue voltar mais para pedir para ele fazer um carimbo. E eu já Exatamente. tenho um exemplo que o carimbo, como nós frisamos isso muito para o nosso cliente, então eles já entram ligados já na data, né? Então, a sorte foi que o cliente viu, porque estava dia e mês ao contrário. Ou seja, o dia estava na posição do mês, o mês estava na posição do dia, e imagina a confusão que dá. Acontece de tudo. No mundo da cidadania italiana tem que ter cuidado. Aliás, em qualquer coisa, né, gente? Todo mundo pode errar. Então, a gente tem que sempre controlar o que o outro está fazendo. Tem que Sempre. falar. Exatamente, porque aí esse também é um principal item que é essencial para, né, conseguirmos fazer os trâmites dentro da Itália. Exatamente, até porque vai depender desse visto, que é nada mais. Aquele ali é o visto, né? Digamos assim. Para poder, digamos assim, poder dar continuidade com tudo. Através desse visto, você vai poder solicitar o teu códice fiscale, o oficial da Comune vai olhar esse visto, porque em base à data de entrada, ele vai saber se pode ou não entrar com pedido, né, Exato. Amanda? Então, dito isso, chega um ponto assim bem interessante, que é o que a gente vai entrar na Comune e iniciar esse processo, essa prática.
Uma dúvida muito frequente e que as pessoas sempre, digamos assim, perguntam, né? Sempre tentam chegar a isso, é a famosa pasta de família, né? A pasta de família, para quem não sabe, né, esse modo, esse meio que técnico, né, digamos assim, de dizer, nada mais é que a documentação que foi usada por alguém antes de você. Pode ser a pasta, a gente chama de pasta, né? É realmente uma pasta de documentos, que é a documentação, toda a documentação usada no processo. O meu primo pode ter a pasta dele, a minha irmã pode ter a dela, e acontece muito que a gente sempre, né, nós que fazemos parte desse mundo de cidadania, sempre ouvimos falar, né? Posso usar a pasta de família? Posso usar a pasta do meu primo, da minha irmã? O que você teria a dizer a respeito disso pra gente, Amanda? A pasta pode ser utilizada, tá? Não é um problema. Existem oficiais que conseguem e que aceitam fazer a transferência de pasta de documentos. Um exemplo. Meu primo fez. Um exemplo, tá, pessoal? Meu primo fez a residência dele, todo o reconhecimento lá em Modena. Mas eu quero fazer com vocês em Ferrara. Como funciona? Eu, né, da Fabris Garanhani, a nossa assessoria, eu não faço transferência de pasta, tá? Porque eu não sei como foi montada essa pasta, como foi feita a análise desses documentos, se esses documentos estão retificados ou não, qual é a veracidade desses documentos também, tá, Renan? Muito importante, porque Sim. quando eu faço, né? Vou voltar um pouquinho na live do Do Marco. Marco, né, sobre o apostilamento. Exatamente. Ele falou uma coisa que é o meu formato de trabalho, né? O nosso formato de trabalho é quando eu monto a pasta para o cliente, eu sei que realmente eu pedi o documento no cartório e eu sei que o cartório me respondeu os e-mails, eu tenho prova de que realmente esse documento é verídico e que não foi formulado, tá? Quando o cliente traz a documentação para mim, eu faço a averiguação, conforme o Marco falou, de confirmar nos cartórios a existência real desse documento, tá? Então, é difícil eu pegar qualquer coisa fraudada do Brasil. Eu já peguei coisas da Itália. Da Itália eu já peguei. Por incrível que pareça, né? Incrível que pareça, né? Então, já peguei, inclusive foi feito até retificação com esse documento falso, tá? Agora, posso usar a pasta de um primo, de um meu irmão que foi fazer o processo com vocês? Aí eu digo, sim, pode usar sem nenhum problema, né? Porque eu sei como está essa pasta, como foi montada essa pasta. E aí, quais documentos eu tenho que levar, né? Eu A digo pessoa... sempre que a pasta é um risco enorme. Acima de tudo, quando se trata de passar de um comune para o outro. Por quê? Exato. O entendimento de um oficial pode ser diferente do outro. Eu tenho conhecimento de um caso onde um comune fez revogar a cidadania de uma pessoa. Por quê? O primo dela fez isso. Falou, eu tenho a minha prima que fez na comune tal. Vou Uhum. usar a pasta dela. Muito bem. Foi lá, pegou a cópia conforme, né? Porque é importante também falar isso para as pessoas. Não é que você vai lá naquele outro lugar e pega toda a documentação que está lá dentro de uma pastinha e leva para outro local para poder fazer o processo. Não. É feita uma cópia conforme, que é uma cópia autenticada, né, da documentação, e ela é levada, ou até mesmo, se for pedido diretamente pela comune onde você vai fazer, a própria comune transmite de forma telemática para outra. Exatamente. Só que existem os prós e os contras de tudo isso. Porque, tipo, se você vai lá pegar uma cópia conforme, você vai ter o gasto de fazer essa cópia conforme. Porém, é uma coisa que geralmente é imediata. Se você vai, em vez
pela via telemática, geralmente dura uma eternidade, porque até a Comuni preparar tudo e mandar para outra, esqueça, senta e espera, ou deite, né, diretamente. E aí entra aquela questão do entendimento de um oficial e do entendimento do outro. Eu tenho conhecimento desse caso, como eu estava dizendo, que ao chegar com a documentação da Comune, o oficial se deu conta que tinham erros graves, entrou em contato com a outra Comune e falou, não, isso aqui não pode ser feito assim. Aí começou toda aquela confusão e acabou que os dois perderam a cidadania. Quem estava para fazer e quem já tinha feito. Foi revogado. Então, tipo, tenham muito cuidado com pasta de cidadania. Tudo parte da famosa análise, mas se for fazer uso de pasta, tenham cuidado com o que vocês estão tocando, tá? Tenham muito cuidado, porque os problemas podem ser sérios e, às vezes, irreversíveis. É muito, muito preocupante essa questão de uso de pasta hoje, né, Renan? Porque nós estamos vendo aí uma série de problemas acontecendo, né? E infelizmente não dá para correr o risco. Eu não coloco o meu trabalho em risco, o meu profissionalismo, nada, nada em risco, e nem mesmo o meu próprio cliente, porque o cliente que me procura às vezes também não tem conhecimento do que está dentro daquela pasta. Qual documento foi entregue? Se realmente é verdadeiro ou não, se aquelas pessoas fazem realmente parte da família dela ou não. Exatamente. Então, tem que ter muito cuidado, pessoal. Evitem usar pasta de parente que você nem sabe quem é às vezes, né? Eu acho que se própria pessoa quer fazer uso da documentação, peça as informações e monte a própria. Aí, Exatamente. quando tiver com tudo em mãos, faça uma nova análise. De repente, se vai fazer com assessoria, entregue tudo para o assessor que vai fazer uma análise. Caso contrário, o que eu aconselhei na live que a gente falou sobre a análise foi o seguinte: para evitar, talvez, que fique qualquer sombra de dúvidas, digamos assim, junte um dinheirinho, pague umas 3 análises diferentes de 3 profissionais. Procure aqueles que, segundo você, são os melhores, os mais famosos, os que entendem melhor do processo, até porque fama também não significa qualidade. Então, observem o profissional, procurem saber a respeito dele e paguem uma análise. Façam umas 3, pelo menos 2 por segurança, para poder ter um ponto de confronto. Depois disso, aí sigam com o restante, mas tenham extremo cuidado com pasta porque elas são perigosas. Até cada assessor ou cada advogado que depois monta o processo, né, Renan? Se for um caso judicial, como nós falamos do Via Materna, cada um tem um perfil de trabalho, tá? Então vai ter assessor que vai falar para você não retificar, como vai ter assessor que vai falar para você corrigir do E para o I, Exato. né? E também vai depender da Comune, porque, por exemplo, a Comune Sim. de Milão, ela não aceita nenhum tipo de erro. Nenhum tipo de erro. Se tiver João, vai ter que voltar para Giovanni. Comigo também não aceita nada. Então, então tipo, são várias coisas que devem ser observadas. O processo de cidadania italiana não é algo fácil. Tem que ser feito com extremo cuidado em todas as suas etapas. Em todas. E É, uma delas, eu acredito que seja a mais séria de todas, é a questão da residência, né? Todos os escândalos que a gente tem visto até hoje na Itália sobre a cidadania italiana estão ligados à questão da residência. Então, agora eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa questão. Acima de tudo, algo que eu tive o desprazer de ver, de conhecer, ter conhecimento, a respeito de pessoas que declaram residência em um local e vivem em outro. Fale um pouco para a gente sobre isso.
Bom, primeiro que se você declarou tua residência no endereço, está morando em outro ou num hotel, você já está fazendo totalmente irregular Já a tua está cidadania. cometendo um crime, né? Está cometendo para a Itália, sim, você já está cometendo um crime, porque a residência não é como no Brasil, que você pega um comprovante de endereço e você pode morar com 50 pessoas dentro do mesmo lugar, que não tem problema, você mora lá e acabou. Na Itália não é assim, né? Então, posso residir, morar, ir dormir num lugar, ficar dormindo num hotel, mas o meu registro de residência estar na sua residência, eu não vou te dar trabalho, eu não vou te incomodar. Muitas pessoas me falam isso. Eu falo, me desculpa, mas você não pode fazer isso. Se você vai registrar a sua residência no meu imóvel, com a minha assessoria, você vai ficar no meu imóvel. Se você quer um quarto privado, faça um quarto privado. Se você não quer e não tem como fazer um quarto privado, você vai ficar no meu imóvel e vai compartilhar o imóvel com outras pessoas, né? Então, o registro de residência, gente, é muito, muito sério na Itália, né? Então, registrou no imóvel, permaneçam naquele imóvel, né? É muito importante isso, tá? Existe, né, uma grande diferença entre residência e domicílio, né? Por Exato. exemplo, eu tenho residência em uma cidade da província de Bérgamo, mas o meu domicílio é em Milão, porque aqui está o meu escritório, é aqui que eu passo praticamente a maior parte do meu tempo. Então, mas para a questão da cidadania italiana, é a É só. residência que conta, né? Exato. De acordo com a lei, do momento que a gente solicita a residência, o famoso Vigile, que a gente já explicou quem é, tem 45 dias para poder, digamos assim, fazer as suas investigações, né, e confirmar que aquela pessoa realmente more naquele endereço. Caso essa residência ela seja confirmada antes desse tempo, isso significa que algo não está sendo feito da forma correta, Amanda? Não, Renan, porque o Vigile ele não tem exatamente o prazo limite que seja um exemplo. Ele vai passar com 45 dias para confirmar a residência. Não, ele tem de 1 até 45 dias. Então, se ele passar no mesmo dia, que é praticamente impossível, né? Mas pode ser que aconteça ou algum, né? Se a cidade tiver 600 habitantes, Ou algum sortudo aí já teve essa sorte de passar com um dia, né? É totalmente legal a passagem do Vigile antes de 45 dias, tá? Não tem problema nenhum com 5 dias, com 10 dias, com 15 dias, independente do dia que ele passou após o momento da tua inscrição de residência, não tem problema nenhum. É totalmente legal a passagem do Vigile antes de 45 dias. e uma pergunta, eu posso viajar durante o processo, durante essa fase de residência e tal? Depende o que você entende por viajar, né? Quando as pessoas estão fazendo o processo de cidadania, a gente sempre fala na situação, né? Renan, eu só vou responder uma pergunta, porque é realmente do assunto que nós estávamos falando sobre a residência, né? O Tá. cliente, o César, ele está pedindo, e se for depois dos 45 dias? César, o limite é 45 dias. Após a não passagem do Vigile dentro desses 45 dias, o trâmite se encerra automaticamente, tá? Mas como que nós sabemos que o processo completo da residência finaliza se o Vigile não passar com 45 dias? Nós vamos até o Comune e fazemos a averiguação junto com a oficial do Stato Civile, né, ou com o setor do ofício anagráfico, e pode ser que ela até acione o Vigile de novo para dizer assim, olha, você pode ir lá confirmar porque você não passou em 45 dias. Só que legalmente eles têm que finalizar a prática com 45 dias, o Vigile passando ou não, tá? Só para esclarecer, porque senão a gente ia perder esse time da resposta.
Ok. Agora, bom, como eu estava dizendo, né, a gente fez todo esse percurso da questão da documentação pré-pedido. A gente está entrando já na parte do pedido, né? Que a primeira coisa que se faz é o pedido de residência. Existem algumas comunas que antes de dar o ok, pedem para ter acesso à documentação, ela tem que estar toda, obviamente, apostillada, traduzida. E tem aquelas que simplesmente falam, não, faça a residência, depois quando tiver já residente, volta aqui e faça o processo. Um dos documentos que a gente que gera tanta ânsia, né, digamos assim, em todo requerente de cidadania administrativa na Itália é a famosa não renuncia, né, que é a não renúncia do, 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 do Dante Causa, digamos assim, né? Que ele não tenha renunciado à cidadania italiana, o que automaticamente significa que transmitiu para os seus descendentes. Certa vez eu ouvi uma pessoa falar que ela já tinha chegado do Brasil com a NR traduzida e que já estava tudo feito e que, tipo, estava tudo pronto, que não tinha que preocupar com nada. Gente, NR é uma coisa, CNN é outra. São Exato. dois documentos que geralmente a NR a gente nem vê, porque é um documento interno da Comune. O que nós requerentes, né, temos que emitir, fazer, apostilar, traduzir, tudo, é CNN. Então, Amanda, por favor, explique isso para a gente, né? O que é a NR e o que é a CNN? Exatamente. O pessoal costuma fazer uma confusão, né? Falar, mas eu tenho o documento que ele não se naturalizou, né? Então, esse documento é a certidão negativa de não naturalização, né? Ou certidão negativa de que a pessoa e o italiano não existe um registro de naturalização dele dentro do Brasil. Esse documento ele é expedido pelo Ministério da Justiça no Brasil. Você entra no site, coloca as variações do sobrenome, informações de data de nascimento, as suas informações pessoais como requerente também. E o Ministério da Justiça no Brasil vai falar, olha, não existe um documento onde diz que esse cidadão, né, no caso, o Dante Causa, o italiano, que foi para o Brasil, para falar assim, mais popular, né, um linguajar um pouco mais popular, que ele não assinou nenhuma naturalização no Brasil, né? Então, essa é a certidão negativa, é a CNN. A não renúncia, não renuncia, NR é o documento onde a oficial do Estado Civil, de posse de toda a tua documentação, com todas as informações do seu italiano e da sua família completa, vai mandar uma solicitação para o consulado, né, de onde foram emitidas todas as suas certidões, ou seja, se você tiver certidão emitida, certidões de registro civil emitida no estado do Paraná, no estado de São Paulo e em Minas Gerais, vai ser solicitado no consulado de Minas Gerais, no consulado de São Paulo e no consulado do Paraná a verificação se o italiano abdicou da sua cidadania, abriu mão da sua cidadania italiana. Esse documento é diferente da naturalização, porque esse documento só é feito dentro do consulado. Então, o italiano teria que ter ido até o consulado, né? E assinado realmente um documento interno do consulado dizendo que ele não queria mais ser cidadão italiano. E nós só sabemos se ele renunciou à cidadania italiana para o órgão público italiano, né, que fora do país é o consulado, quando a oficial manda esse pedido para os consulados, e aí o consulado vai fazer a averiguação e dizer, não, esse cidadão realmente ele não abriu mão da sua cidadania italiana, ele nasceu e morreu sendo cidadão italiano.
E esse é o maior momento de ânsia de todo requerente, né? A gente faz o pedido da cidadania, como eu disse, né? Tem a Comune que faz antes, depois da residência, isso aí depende do entendimento de cada um. E, finalmente, depois de ter analisado toda a documentação, né? Eu estou falando o oficial, né? No caso, analisado a documentação, ele faz o pedido da não renúncia para o consulado. Como eu disse, é um documento interno, gente. Nós nem vemos esse documento. Ele não é algo que a gente vai ter acesso, nunca. É um documento interno que somente vai ser visionado ali pelos funcionários da Comune e do consulado, né, que vão conversar entre si. É, Se essa não renúncia, digamos assim, começa a demorar para chegar, a gente sabe que muitas vezes demora até, né, meses, dependendo do caso, e o tempo começar a se abreviar, digamos assim, a gente sabe que se o processo não se concluir dentro dos 90 dias, é necessário fazer, aliás, isso seria justamente uma pergunta para você, né? Se é necessário ou não fazer o permesso de sojourno. Sim. Se, por exemplo, nós sabemos se é necessário ou não conforme está caminhando o procedimento dentro do Comune, né? Então, um exemplo, nós temos 90 dias de prazo para tentar fazer a conclusão da cidadania sem solicitar o permesso, né? Mas vamos supor que estamos com 85 dias da sua entrada na Itália, não de processo, mas da sua entrada na Itália, né? Então, o que acontece? 85 dias, nós precisamos fazer o seu permesso. Se ainda o consulado não respondeu, é necessário fazer o pedido do permesso, porque nós não sabemos se vai ser em um dia e a transcrição vai acontecer em 4 dias. Porque legalmente a oficial do Stato Civile, quando ela recebe a resposta da não renúncia, Renan, ela tem até 30 dias para transcrever a certidão de nascimento ou de casamento das pessoas, né? Então, que nessa parte é a conclusão do processo. Transcrever Exatamente. o registro. E o medo de todo mundo é justamente isso, né? Porque se você se aproximar muito da data de vencimento do visto e ficar ali naquela indecisão, naquela incerteza, na verdade, né? Se vai chegar ou não, faça o permesso de sojourno. Porque, caso contrário, você vai ficar clandestino na Itália. Isso vai Exatamente. gerar uma série de situações jurídicas muito complicadas e que podem criar sérios problemas também. Então, melhor fazer o permesso de sojourno. Agora, existe também o caso em que eu peço o permesso de sojourno e antes que ele, aliás, na maioria dos casos, né, acima de tudo nesse período, visto o tempo de espera que requer a emissão do permesso de sojourno, geralmente a cidadania se conclui antes. Nesse caso, o que eu devo fazer, Amanda? Com o pedido, enfim, a papelada ali que, né, diz respeito a esse permesso de sojourno. Então, vamos lá. Vamos supor que você fez o teu pedido, né, do permesso, e 15 dias depois que você fez o seu pedido, que você entregou todo o formulário no correio, tudo certinho, né, falando no popular, porque, né, ninguém entende os nomes Sim, específicos. sim. Então, entregou, protocolou o seu pedido de permesso. Vamos supor que com 15 dias a oficial reconheceu a sua cidadania e realmente no sistema anagráfico você já é cidadão italiano, né? E tem o seu registro de nascimento já italiano, porém não tem ainda a sua carteira de identidade, mas dali mais o quê? 1 ou 2 semanas você vai estar com a sua carteira de identidade na mão. Faça uma cópia da sua carteira de identidade. E o folio Junto provisório, né, daquele... da provisória, pode ser, porque aquele serve como documento oficial, inclusive para fazer o pedido de Ou passaporte. até mesmo aquela declaração de cidadania, né, que eles entregam no momento que recebem ali. Não sei
os oficiais que fazem a declaração final, tá, Renan? Uhum. Experiência própria, eu já tive, passei por duas, uma fazia, outra não fazia. É, Então, depende muito, exato. depende muito. Então, se você tem ali já a prévia da sua identidade, faz uma cópia desse documento, junta com o comprovante do permesso, junta tudo, vai na questura e informa: olha, eu já sou cidadão italiano, pode cancelar a minha solicitação de permesso. Feito isso, a questura vai pegar essa documentação, vai cancelar o seu permesso e você não vai ter mais custo nenhum para pagar, tá? Então, encerra-se ali essa questão do permesso, mas é muito importante você fazer esse cancelamento quando você é reconhecido cidadão, porque, por exemplo, você pode sair do país com a sua identidade, mas o policial da imigração vai bater o seu nome lá, de repente vai falar assim, mas escuta, cadê o seu permesso de sojourno? Porque você tem um permesso de sojourno aberto. Onde é que tá? Por que você Tudo tem que não é encerrado fica ali. Exatamente. Porque você tem uma identidade e cadê o seu permesso? Você tinha que ter me apresentado o seu permesso, porque tem um permesso em aberto aqui. Como é que faz? Né? E aí, no momento que você está indo viajar, um momento de descontração sua, enfim, você vai ter que explicar que você esqueceu de entregar na costura, Exato. né? Bom, a live está ficando um pouquinho longa, peço desculpa a todos, né? Inclusive a você, mas é Mas porque são tantos detalhes, né? E espero que todo mundo esteja seguindo, né? Esteja conseguindo acompanhar tudo que a gente está falando. A Débora tinha feito uma pergunta que eu achei bem interessante, que eu vou deixar para você responder, que é: se mesmo eu fazendo a CNN, depois pedir a não renúncia, podem sair surpresas ali daquela cachola? pode. Pode, porque são documentos distintos, como nós falamos, né? Um é do governo brasileiro e o que tem mais poder é o do governo italiano, onde realmente o italiano foi lá e negou a cidadania. Ele pode nunca ter se naturalizado, mas ele pode ter ido no consulado e negado a cidadania. Então, são dois documentos distintos, tá? Não tem conversa entre esses dois documentos, entre esses dois órgãos para fazer um acordo. Um exemplo, não, coloca aí que ele não se naturalizou, enfim, que ele não recusou a cidadania dele, né? Exato. Não, Inclusive, quem quiser assistir a lives onde a gente ensinou a fazer CNN, que é aquela do governo brasileiro, do Ministério da Justiça, vocês encontram ela aqui, né, nas lives gravadas. É a live feita com a Jéssica Donelli, onde a gente fala sobre análise, tá? Análise da documentação. Nela vocês vão encontrar o passo a passo ali, que a gente vai comentar um certo ponto de como emitir a CNN. Agora, algo novo que a gente, talvez aqui muitas pessoas ainda não saibam, é que agora, recentemente, se não me engano, foi em dezembro do ano passado, a respeito do trabalho, é possível trabalhar, é possível converter o permesso de attesa em permesso de lavoro, né? Que seria permissão para poder ficar aqui esperando em permissão de trabalhar. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso também. é exatamente isso, Renan. Foi em dezembro de 2020, acho que acho 20 de dezembro de 2020, tá? Foi aprovada a conversão do permesso em attesa de cittadinanza para o permesso de lavoro, ok? Porém, é viável fazer? Gente, não é viável fazer, porque se o primeiro permesso, que era o de sojourno, né, para aguardar a tua cidadania, não chegou a nem ser finalizado, né? Você não chegou a ter a tesserina, o cartãozinho do permesso, significa que não tem senso nenhum para o cidadão que vem fazer um reconhecimento iuris sanguinis, tá? Pode fazer sentido para um cidadão, exemplo,
que está fazendo uma naturalização por matrimônio, que já mora aqui, tem um permesso de residência de 5 anos, 4 anos, enfim, né? Ou uma naturalização por tempo de residência, mas geralmente essas pessoas já estão até trabalhando. Então, não tem lógica querer converter. Eu já tive um cliente que também me fez essa pergunta, mas ele foi reconhecido dentro dos 3 meses, então não chegou nem a pegar o primeiro permesso, né? Então, Porque geralmente a cidadania sai antes desse documento chegar. O permesso de sojourno, para fazer ele, a espera é longa, porque demora. Geralmente eles te convocam, você vai no correio, né? Ou vai no correio, faz a solicitação. Dali geralmente passam 3, 4, 6 meses para ser convocado a primeira vez. Aí você vai a primeira vez. Chega lá, eles acham de tudo para não dar certo. A verdade é essa. Sempre falta alguma coisa. exato. Ou está faltando um documento, alguma coisa está errada, alguma coisa vai estar errada. Vocês podem ter certeza disso. É Ou quando tá fato. tudo certo, ou quando tá tudo certo, Quando né? está tudo certo, está certo demais para eles, né? Mais. Ou ainda vai remarcar para você fazer a coleta das digitais, ou seja, Exatamente. Ou tem alguma máquina que está quebrada, ou a máquina de Xerox não está funcionando, o sistema está fora do ar. Então, tipo, gente, assim, a gente está falando isso, obviamente, para brincar também um pouco, né? Para desdramatizar a coisa. Mas, assim, é sério. Tem sempre alguma coisa que acontece que acaba atrasando. O que faz com que a cidadania saia antes. Então, tem também o fato, né, Amanda, que vai ser necessário o cartão, o permesso físico para poder converter ele, que você vai ter que entregar aquele para passar para um outro. Gente, esqueçam. É uma coisa infinita. A não tem. cidadania vai sair antes. É Vai quase que você certo. ficar meio tantã pensando nisso, né? Então não vale a pena realmente. Bom, agora a gente vai partir para uma fase mais light, né? Digamos assim, da live. A gente já explicou tudo. Depois da não renúncia vem a parte da transcrição dos atos. Isso aí vai ser objeto para outra live depois, assunto para outra live. É, assim, uma pergunta que todo mundo, todo italiano, desculpa, todo descendente se faz, acredito que seja aquela: é necessário ter sobrenome italiano para poder pedir a cidadania italiana? Não, de forma alguma. Você pode se chamar José da Silva, não tem problema nenhum. O que importa é se na tua linha de ascendência você teve um cidadão italiano imigrado para o Brasil. Estou falando de Brasil, tá, pessoal? Mas eu tenho casos de clientes que o italiano foi para a Argentina primeiro e depois para o Brasil, né? Então fica um pouquinho mais complicado a situação, porque retifica na Argentina, retifica no Brasil, Acho que né? fundamental, né, que a gente sempre tem dito, aliás, acho, não, tenho certeza que fundamental é demonstrar, né, essa Ah, transmissão, né, esse exato, direito de sangue, como já o próprio nome diz. exato. E outra dúvida que muito frequente é: cidadania italiana tem limite de geração? Não, não tem limite de gerações. Ela tem alguns detalhes dentro da cidadania, que um exemplo, não permite que os trentinos sejam reconhecidos. Quem imigrou enquanto era Império Austro-Húngaro também não tem direito à cidadania italiana. E aí são outros fatores, né? Mas limite de gerações, pode só até o neto ser reconhecido? Não, não tem limite. Pode ser teu trisavô, teu tataravô, teu pentavô, não interessa qual é o nível desse italiano que foi para o Brasil. O que interessa é que ele tenha, né, falecido após a unificação da Itália, isso é essencial, mas não tem restrição para o limite de gerações. Outra coisa bem legal que, obviamente, como vocês podem imaginar, eu participo de vários grupos
grupos de profissionais de cidadania italiana, grupo dos oficiais de registro civil da Itália eu participo, e também de vários grupos de requerentes ou futuros requerentes. Esses dias eu tive, eu vi uma pergunta de uma pessoa que eu quis trazer para a live porque eu acho que alguém talvez pode ter essa dúvida, que somos uma família, vamos supor, eu e 4 irmãos, obviamente do mesmo núcleo familiar, né, digamos assim. Se a gente decidir fazer o processo administrativo, eu posso ir para a Itália e representar a minha família, os meus irmãos, digamos assim, podem ficar no Brasil e eu fazer tudo aqui para eles? Em hipótese alguma. Jamais. Jamais. Porque a premissa para você fazer a solicitação, né, do reconhecimento da cidadania é ser registrado no Comune, é ter a inscrição anagráfica, é ser residente na Itália. Então, não tem como, gente. Não É tem a como. questão da competência, né? Que tem que ficar claro para as pessoas. É por isso que existe também, né, Amanda, o processo administrativo no consulado. Por quê? É uma questão de competência. Você reside na jurisdição daquele consulado, então a competência é do consulado. Você vem para a Itália, se inscreve aqui como residente, a competência se torna da comune de onde você é residente. Então, é importante que vocês entendam essa questão da competência. E, obviamente, ninguém ainda tem, digamos assim, esse poder de representância, né, digamos. Somente isso só acontece no caso do processo judicial e, mesmo assim, quem representa todo mundo a esse ponto é o advogado ou a advogada. E não, jamais, ninguém pode representar qualquer membro da família. Exatamente. Ninguém pode. Nem mãe, nem a mãe de um filho menor, digamos assim. Né? Nem a própria mãe, se for requerente do processo, não pode. A não ser Exatamente. que esse filho seja menor de idade. Aliás, exato, eu estou cometendo um equívoco aqui. No caso do de menor, sim, né? Mas se Sim, for de maior, jamais. Porque jamais. com a maioridade se torna um requerente, exato. Só uma pequena correção. Brava. Uma pergunta que eu acho que todo mundo também pode ter interesse em saber é como avaliar uma assessoria. Segundo você, o que são pontos importantes e que devem ser observados no momento de avaliar uma assessoria para uma possível, digamos assim, assessoria paga? Bom, Renan, a primeira coisa, né? Nós sempre falamos em procure informações na internet. Mas nem todas as assessorias estão em grupos de cidadania ou ficam comentando dentro de grupos de cidadania. Então, é importante, até porque, gente, me desculpa, eu não tenho tempo. Quem tem tempo, olha, parabéns para vocês, porque eu não consigo ter tempo de ficar monitorando o grupo de cidadania para ficar comentando lá. Eventualmente eu posto lá que eu faço a retificação de documento, que eu posso fazer uma análise gratuita para aquela pessoa, enfim. Mas, né, vamos ser sinceros, né? O principal primeiro, conversem várias vezes com esses assessores que vão acompanhar o teu caso específico, seja administrativo na Itália, judicial, pela via materna, pela via paterna, enfim, não importa o caminho do seu processo. O que importa é tenham um contato estreito com essas pessoas. Não digo mandar mensagem todo dia, ligar todo dia, mas tirem todas as suas dúvidas. Você quer essa dúvida por escrito? Mande todas as suas dúvidas por e-mail, né? Eu tenho um cliente que um dos meus primeiros clientes em 2016, ele é muito conhecido em grupos de cidadania.
Ele me fez mais de 20 perguntas no e-mail. E eu respondi todas as perguntas para ele. E aí nós agendamos uma videochamada para nos conhecermos e realmente uma das coisas que ele me falou e que eu levo até hoje, você foi a única que respondeu todas as minhas perguntas. Todas. Porque todos os outros ou não respondiam ou realmente não respondiam nenhum e-mail. Omitiam também, né? Talvez alguma informação. Exato. Então, assim, com base também na resposta dos assessores, né? Procurem saber se é verídico o que está sendo falado para vocês. Se a informação é aquela. Hoje tem muita informação sobre cidadania italiana na internet, né? Verdadeiras, mas também tem coisas falsas também. Vocês precisam realmente ter uma atenção, né, voltada a isso. Tem muita live também, hein? Fiquem atentos a essas lives sobre cidadania italiana. Conversem com os clientes que já efetuaram processo junto com esses assessores, né? O que tem, vejam nas redes sociais o que os clientes estão falando também das pessoas, porque, claro, tem muito fake, mas você viu um exemplo, uma recomendação da pessoa, entre em contato com essa pessoa. Olha, você realmente fez o processo com a Amanda e o Matheus lá da Fabris Garanhani, como é que foi, como é que é o comportamento da assessoria durante o processo, como eles se comportam, qual é o perfil, né? A gente tem que ficar preso, enclausulado no imóvel, como é que é? O imóvel é adequado para você estar na residência? Tudo isso vocês precisam realmente levar em consideração. Peçam fotos dos imóveis onde vocês vão ficar, né? Então, tenham realmente a certeza, né, que vocês estão falando com pessoas que têm uma base para dar para vocês, né? Importante, Renan, também lembrar, no meu caso, eu sou proprietária dos meus imóveis, eu não dependo de ninguém para dar residência para os meus clientes. Então, eu já tenho essa garantia. Essa garantia, né? É 50% do meu trabalho, o investimento que eu fiz nos meus imóveis aqui, e o investimento é constante, porque é reforma que tem que ser feita, né? Você sempre tem que estar reformulando um pouquinho ali, sai um cliente, tem que fazer uma pintura numa parede, então tem que ser um investimento constante. E multare. E é realmente, né, Renan, verificar a questão de ter partida IVA. A partida IVA, para quem não sabe, é o CPF, o CNPJ, né? Como o CNPJ no Brasil. Então, verifica se tem partida IVA. Enfim, tente sanar todas as suas dúvidas com a assessoria. Questione os clientes, né, da assessoria. Como foi o procedimento? Se vocês estão contentes, se vocês tiveram medo de fazer o processo com a assessoria, em algum momento a assessoria te passou insegurança. Enfim, são perguntas que realmente as pessoas precisam. Às vezes é um pouco incisiva para a pessoa que já fez o processo de cidadania, mas eu digo assim, de cabeça erguida, pode entrar em contato com qualquer cliente meu, né? Todos, com certeza, não tem coisa ruim ou negativa para falar. Podem até não ter gostado um pouco do perfil rigoroso que nós temos, mas foi feita a cidadania, com certeza, dentro da lei. Ótimo. E o que você considera que não deve ser feito durante o processo? Quando a pessoa, independentemente, né, digamos assim, que esteja com uma assessoria ou não. Porque, obviamente, tem muitas pessoas que talvez estão nos seguindo, que têm intenção de fazer sozinho. Sim. Bom, gente, eu acho que uma das coisas que, para a pessoa que está sozinha, não seja tão incisivo em cima do oficial do Estado Civil. Ela tem um tempo para fazer o trabalho dela. Esse imediatismo que nós temos no Brasil, tá? Isso prejudica muito, muito quando vem fazer o reconhecimento da cidadania, porque nós não queremos aguardar
3 meses. Nós queremos para ontem a cidadania, né? Uma cidadania que não foi declarada há mais de 100 anos atrás no consulado. Então, vamos ter paciência, porque senão o oficial do Estado Civil ele vai olhar para você e vai falar, vai fazer no teu país, tá? E eu acredito que isso não é a intenção dos brasileiros que vêm para fazer o reconhecimento da cidadania. Eu acredito que nós queremos passar a imagem melhor, né, para os oficiais do Estado Civil. Nós não podemos passar uma imagem de uma pessoa que chega ali, né, com uma faca na garganta da pessoa, dá minha cidadania aí. Não é bem assim. Então tem que ter Sem paciência. arrogância, pessoal. Sem arrogância, sem pressão. Exatamente. Até porque a experiência nos ensina, né, Amanda, que quanto mais você pressionar o oficial, mais ele vai atrasar o teu pedido. É muito problemático quando isso acontece. E às vezes eu tenho os meus clientes, né, que na ansiedade de resolver, ai, nossa, mas agora eu tenho que esperar 30 dias. Sim, você precisa esperar. Ela tem até 30 dias para desenvolver o trabalho. Pode ser que aconteça em 3, pode ser que aconteça em 5, e E o não. processo, e o processo administrativo em si, ele tem até 180 dias para ser concluído. Exatamente. E Então tenham, se vão vir para a Itália fazer sozinhos ou até mesmo com tem, assessoria, tenham em mente isso. Por lei, são 180 dias para se concluir. tem. 6 meses, galera. Não é 1 ou 2, 6. Gente, uma coisa muito importante, pelo amor de Deus, quem vem fazer sozinho, façam um curso, aprendam a falar italiano. Não cheguem aqui com o Google Tradutor, colocando o áudio, fazendo. Achando que o comune tem obrigação de falar inglês porque você Não, fala. não tem a obrigação de falar inglês, não tem a obrigação de pegar um intérprete para colocar lá para atender você. Você tem que chegar aqui e falar o idioma daqui. Não é o idioma que você quer. E É o idioma. muitas vezes também isso é um fator que, de certa forma, coloca até um certo asco ali, né? Porque eles falam, como assim você quer essa em italiana, mas não fala uma palavra de italiano? Exatamente. Ao Então, menos o básico. cuidado com isso também. Ao menos o básico. Eu digo para os meus clientes que vêm fazer comigo, gente, dá uma estudadinha, ao menos o básico. Como cumprimentar uma pessoa, como fazer um pedido de uma comida. Básico. Dar um oi quando chega e um tchau quando sai, né? Ou fazer uma pergunta, onde fica isso? Como eu faço aquilo? Né? Tentem ao menos o básico, porque a cidadania não é um passaporte. Passaporte é um documento de viagem. A cidadania, você tem os seus direitos, mas você vai ter os seus deveres após o seu reconhecimento. Então, é muito importante que vocês também aprendam o dever de vocês. Não só, né, o direito, né? Como diz o vem a nós. E entre um desses deveres, né, Amanda, existe um que a maioria dos requerentes de cidadania simplesmente ignoram, que é o AIRE, né? Uma vez que vocês concluem, que a maioria dos requerentes concluem o pedido de cidadania na Itália, que deixa tudo, que colocam a mão nesse famoso passaporte vermelho, saem correndo da Itália em direção a outros lugares e simplesmente ignoram o AIRE. Queria que você falasse para a gente brevemente o que é o AIRE e também citasse uma das consequências de não fazer o AIRE. Bom, a principal consequência de não fazer alteração do AIRE é o acúmulo de residência no imóvel, tá? Essa é uma das principais. No meu caso, não acontece, Renan, porque eu faço a mudança do AIRE para o meu cliente. Então, o meu cliente, quando ele decide se ele vai ficar na Itália, se ele vai para o Brasil, se ele vai para a China, não me importa, ele tem que me entregar o comprovante de endereço, tá? Então, por que que ele tem que me entregar o comprovante de endereço? Porque se ele não conseguir arrumar um lugar onde ele vai poder registrar a residência dele fora, em outro país, ou ter um contrato de locação em outro país onde ele decidir residir, se ele não vai morar na Itália, né? Eu cancelo a residência.
É, e Não somente eu, como assessoria, mas muitos proprietários de imóveis acabam cancelando a residência das pessoas. É claro que eu dou um tempo para o meu cliente fazer isso, mas não é 6 meses, né? Porque eu tenho outros clientes para vir e fazer o atendimento. E depois, esse cancelamento de residência gera vários problemas quando você resolve fazer a inscrição do AIRE, né? Porque aí pode não dar certo, o consulado vai dizer, não, mas já está irrepelível, não tem mais como fazer, e agora você é um cidadão sem residência. além do fato de, em alguns casos, digamos assim, preclui o acesso a alguns serviços do consulado. Exatamente, né? Não Então, consegue tenham muito cuidado com isso, passaporte. porque você pode não conseguir emitir um passaporte, você pode não. O direito de voto é o primeiro deles, né? Tudo bem que acredito que 2% dos requerentes que vivem no exterior tenham, digamos assim, interesse e se interessam pela política italiana. Mas é um dos direitos que você tem, é o de votar. Então, se você não tem inscrição no ARI, você não vai poder votar. Você não vai receber comunicações do consulado. Caso tenha, por exemplo, agora a gente teve o caso recente dos italianos que ficaram presos, né, lá no Brasil. Isso tudo também, de certa forma, é, se você não está inscrito naquele consulado, o que você pode pretender desse órgão, digamos assim, né? Que ele te acuda, que ele te dê, digamos assim, assistência. Você nunca declarou que você vive ali? Exatamente. Talvez você mora, não sei, no Japão, acontece um terremoto, cai tua casa, morre gente. Tipo, como que o consulado vai saber que você está ali para poder avisar até mesmo familiares teus em outras Ou partes do até mesmo mundo? é a pessoa, né, Renan? Porque Agora, quando aconteceu a questão da Covid, que tiveram que trazer os italianos que estavam em Wuhan para a Itália, como que descobre que você está lá se você nunca deu alguma, digamos assim, você nunca deu as caras, né? Você nunca declarou que você está ali. Então, tenham muito cuidado com o AIRE, porque o AIRE é muito importante. É é, muito importante. é obrigatório, né, Renan? É É um dever, é um dever. o primeiro dever quando você se torna cidadão italiano, manter o seu registro diário atualizado. Não importa que você não mudou de cidade, mas o número cívico da sua casa mudou, você mudou para a casa do lado, você tem que atualizar no consulado, tá? É muito Atualize. importante, muito. Atualize endereço, atualize CPF, desculpa, celular, atualize tudo. Mantenha Nascimento, tudo constantemente atualizado. né, Renan? Casamento, nascimento de Casamento, filhos, tudo. importante. Inclusive também separações. Cuidado com isso, porque não comunicar uma separação pode depois gerar problemas na hora de fazer um novo casamento. Exato. Então, tenham muito cuidado com a questão do AIRE e com a questão das atualizações no consulado. E tem uma coisa, Renan, alguns consulados não estão completando a inscrição do AIRE porque a pessoa, um exemplo, quando fez o reconhecimento da cidadania era casada, declarou ser casada, fez, né? E aí depois divorciou. E agora está fazendo inscrição de AIRE de repente em outro país e não consegue fazer a inscrição do AIRE porque não tem a transcrição do divórcio na Itália. Não foi feito, né? Então, o que acontece? Eles estão exigindo que as pessoas primeiro conversem com a Itália, resolvam o problema e depois eles vão concluir a inscrição do AIRE. Então, muito cuidado com a atualização do Stato Civile. Muito cuidado, porque é de extrema importância. Você que é cidadão, a tua primeira responsabilidade é manter as tuas informações atualizadas no consulado onde você, do país onde você está morando, né? Ou na sua circunscrição, no caso, o Brasil que tem mais do que um consulado, na circunscrição mais próxima da sua residência. Bom, acho que a gente conseguiu falar
mais ou menos de tudo. Ainda tinham várias perguntas que eu gostaria de ter feito, mas eu não quero também, digamos assim, cansar demais todo mundo, e nem você. Né? Como última pergunta que eu gostaria de fazer, é, vista a situação atual, visto tudo que está acontecendo, pandemia, aqui no Brasil também está um caos, a gente sabe muito bem. Você aconselharia o processo administrativo na Itália nesse momento? Renan, o problema do processo administrativo na Itália hoje é a entrada no país, né? Nós estamos com as fronteiras fechadas até o dia 6 de abril, que foi estendido, era até o dia 31, né, de março, estendeu até o dia 6 de abril, que é depois da Páscoa. Então, estando abertas as fronteiras, seja por um outro país onde as pessoas conseguem fazer quarentena, enfim, o Comune, ele está funcionando. Tudo normal, né? Inclusive, eu tenho cidadãos, tenho requerentes que estão dentro da Europa e que vão conseguir vir fazer porque estão dentro da Europa, enfim, nesse momento onde ainda as fronteiras para o Brasil está fechada, né? Então, as coisas estão funcionando muito naturalmente. Claro, tem que fazer agendamento para todas as etapas do processo, mas acho que até está indo mais rápido do que antes, quando não tinha que fazer agendamento, para ser bem sincera, né? Então, assim, única coisa é realmente que as pessoas precisam ver, né, essa questão de qual país vai estar aberto para você fazer a entrada, fazer quarentena e depois vir para a Itália, ver se esse país também está sendo aceito pela a Itália, a entrada por esse país, né? Tem essa questão também. Mas, caso contrário, um exemplo, abriu fronteira, não tem problema. E eu, né, tô aqui para Estou receber aqui para receber todo mundo de braços abertos. Bom, pessoal, sinto muito pelas dúvidas que talvez, né, a gente teria respondido. A gente já está com as essa duas live, a gente já está se aproximando das 2 horas de live, nunca aconteceu. Mas estou feliz por essa live, porque a gente falou de tudo que acredito que seja útil para as pessoas. E quero agradecer cada um de vocês que ficaram aqui assistindo. O número de pessoas ficou sempre constante ali, né? Aqueles que entraram por curiosidade, talvez. Isso é sinal que vocês estavam ali atentos, né? Ouvindo o que a gente estava dizendo. E é algo muito prazeroso, né? Para a gente que cria a live, que desenvolve, prepara, né? Porque eu nunca falei sobre isso, mas por trás de uma live existe muita preparação, estudo. Eu, particularmente, gosto muito da matéria, como vocês todos sabem, eu sou tradutor juramentado, mas eu tenho um grande conhecimento a respeito da cidadania italiana, porque eu sempre quis estudar sobre essa matéria e porque também já vivi isso que vocês estão vivendo, né? Já fui um requerente, eu passei 10 anos em busca do meu Dante Causa, do documento dele, então vivi assim realmente na pele tudo que vocês estão passando. ação, né, da cidadania. Exato, todas as ânsias que vocês estão vivendo, eu já vivi. Então, eu gosto muito de ajudar, de compartilhar todo o meu conhecimento. E para isso, obviamente, sempre conto com o suporte de profissionais que, segundo o que eu penso, segundo os meus conceitos, são pessoas, né, de nível, de prestígio. Então, Amanda, eu gostaria mais uma vez de te agradecer também por estar aqui compartilhando com a gente esse momento, todo o teu saber também sobre cidadania italiana. Um grande abraço, né, para a família Fábio Garanhani. E eu gostaria, né, de deixar também a palavra a você, para as suas considerações finais aí e agradecimentos.
Bom, primeiro, muito obrigada, Renan, né? Obrigado por me qualificar aí dentro dos profissionais que você, no seu parecer, que são de um nível um pouco maior, assim, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que estão começando agora, pessoas que já têm 20 anos de trabalho, né? E nós estamos aí, teoricamente, num tempo intermediário, né? Mas eu quero te agradecer mesmo. É muita dedicação, realmente, é muito empenho em cima, né, do trabalho para que realmente seja tudo feito da melhor forma possível para o cliente, né? E para nós também, né? Porque eu também tenho o cuidado de sempre estar aí tentando fazer o melhor para o nosso trabalho, né? Para a nossa parte profissional, realmente. Então, quero te agradecer de coração mesmo. Foi uma live sensacional. Se a gente fosse continuar falando, ia mais umas 2 horas de Exato, iam sair sempre outros argumentos e ainda teriam as dúvidas, né, das pessoas. Eu sinto realmente muito, pessoal, por não ter mais espaço para responder essas perguntas, até porque a Amanda sabe, aqui a gente já está, a esse horário, nós já estamos em lockdown, né, já estamos em Exato. copo e foco, como a gente diz aqui. Eu ainda tenho que sair Sai daqui do fora! escritório correndo e ir para casa. Se a polícia me parar, alguém mande uma ajuda aí. Vou falar que eu estava fazendo uma live de trabalho, então vocês que confirmem, todos vocês são minhas testemunhas. E, bom, no que diz respeito a perguntas que não foram respondidas, dúvidas e tudo, caso alguém queira, eu dou, né, a minha disponibilidade para responder no que eu souber. Acredito que a Amanda também, né, está disponível para qualquer dúvida que as pessoas possam ter. Com certeza, com certeza. Inclusive, teve muitas pessoas que fizeram perguntas e que eu não conheço, não são meus clientes, entraram na live, eu talvez por conhecer você, Renan, e peço desculpas porque nós não conseguimos responder a todos, né? Porque Infelizmente, se a gente for respondendo, a live, além de ficar muito longa, ela perde um pouco o sentido, porque você que está acompanhando essa série que eu estou fazendo, você sabe, né? Eu tento fazer todo um percurso de forma que fique mais claro possível para as pessoas e que fique muito didático, né? exato. Então, eu tento responder no final justamente para não perder o nosso raciocínio. Renan, Bom, eu só agradecer rapidinho os meus clientes da via administrativa, pessoas, né, que também eu ainda não fechei o contrato, mas estamos em conversa. E também tinha alguns clientes meus da cidadania judicial assistindo. Quero agradecer muito, por mais que não tenha sido falado da judicial, porque isso é uma live que o Renan vai fazer mais para frente com exato. uma advogada, né? Enfim, então vou deixar aí esse adendo também para a próxima live da cidadania judicial, que também com certeza Exatamente. Bom, tem. mas antes de tudo, eu queria que você deixasse todos os contatos da Fabris Garanhani para as pessoas. É isso aí, gente. Olha, vocês podem me contatar através do Instagram, Fabris Garanhani, @Fabris Garanhani, ou pelo WhatsApp, tá? Nas minhas redes sociais tem todos os números de telefone. O nosso e-mail é fabrisgaranhani@gmail.com. E o telefone é 329-476-5326, tá? Estamos disponíveis a fazer o atendimento para vocês. Esse atendimento, bate-papo, conversa inicial, não tem custo nenhum, né? Até porque é para realmente tirar as dúvidas e ver se as pessoas realmente têm o direito, né, Renan? Então, Exato. nós colocamos o nosso profissionalismo à disposição de vocês. Obrigada por tudo. Tenho certeza disso. Bom, então, mais uma vez, obrigado a todos vocês que participaram. Quem chegou agora, quem pegou a live pela metade, enfim, vai poder assistir ela agora, que eu vou deixar gravada. E já deixo também o convite para vocês a participarem da próxima live, que agora a gente falou sobre o administrativo na Itália, e iremos falar sobre o primeiro processo judicial, que é o mais clássico, digamos assim, que é o da via materna.
É um assunto muito interessante. A Muito gente bom. vai ter a participação de um advogado italiano, especialista em cidadania italiana materna. E a live vai ser toda em português, então não tem desculpa. Muito legal. Todo mundo vai participar, todo mundo vai poder entender, porque esse advogado ele fala português perfeitamente. E aguardo vocês então quinta-feira aqui, agora a próxima, né, às 9 horas da noite aqui na Itália e 17 no Brasil, tá bom? Boa noite, Boa noite, tchau. Eu pessoal. tenho Tchau. que correr e a gente se vê então quinta. Tchau, tchau. Tchau.